Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o meu processo de emagrecimento. Eu comecei a fazer a dieta, a seguir a dieta, a cuidar melhor da minha alimentação dia 5 de março. Hoje é dia 25, então tem 20 dias que eu fiz esse canal, que eu tô me abrindo aqui para vocês, falando sobre a minha vida e falando sobre a minha vida de uma maneira geral, não só sobre emagrecimento ou sobre nutrição. Esse canal tem me ajudado muito, os comentários que eu recebi têm me ajudado muito, e eu espero que esse vídeo possa te ajudar em alguma coisa que você está falhando no processo de emagrecimento que você está, ou no processo de ganho de massa, ou até no processo mesmo de melhorar a sua qualidade alimentar. Bom, eu tenho 70 quilos, mas eu tenho muita massa magra. Além disso, eu vim ao longo do tempo, do ano passado, ganhando também gordura. Então, o meu peso, ele é um peso que eu não me incomodo, apesar de eu não estar mais com 70 quilos, era um peso que eu não me incomodava, porque a gente da área da nutrição, a gente entende que não é só o peso da balança que faz diferença, mas o percentual do seu corpo, o perfil do seu corpo. Então, se eu tivesse 70 quilos com 16% de gordura, eu estava feliz, mas eu estava com 70 quilos e 33% de gordura. O restante era massa magra. Então eu tenho mais massa magra do que gordura. Mesmo assim, é algo que não estava me deixando satisfeita, eu estava triste, infeliz, sabe? E aí uma coisa puxava a outra, e aí eu queria beber, e aí eu queria comer comida, e aí eu estava, né, entrando naquele rodamuinho que quando uma pessoa não se alimenta bem, não come bem, não dorme bem, bebe álcool, come comida, carboidrato em excesso, vai entrando e vai ficando cada vez mais fundo nele. E aí eu vou listar algumas coisas que eu tenho mudado, que eu já diminui meu peso e eu com certeza diminui meu percentual de gordura, porque eu já vejo muita diferença. Porque além da gordura também tem a retenção. Então eu sinto que eu estava muito retida, tanto quando eu me agachava, eu sentia minha perna mais retida, coisa que eu não tinha, eu nunca tive isso. Então eu quero compartilhar com você as coisas que eu estou fazendo e que eu estou até mais focada do que antes, quando eu não tinha ganhado esse tanto de gordura que eu ganhei antes de 2025. Primeira coisa que eu tô fazendo, eu tenho horário fixo de treinar. Uma coisa que eu não tinha ano passado. Eu acordava, e aí eu trabalhava, e aí eu lia, e aí eu estudava, e eu comia o meu café da manhã, e aí eu ia na academia no horário que dava. Hoje não. Tem 3 semanas, desde quando eu comecei, que eu estou indo para academia todos os dias, 7 horas da manhã. Ou antes, porque eu quero chegar na academia mais cedo para eu fazer cardio. Porque às vezes eu não tenho tempo de fazer cardio porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender, eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que entregar planejamento, eu tenho que estudar. Mas uma coisa que para mim hoje é inegociável é o horário, um horário fixo. Porque quando eu tenho esse horário fixo, eu não adio a minha forma de fazer atividade, e a atividade é o que vai ajudar a gente a perder gordura, a manter a massa magra e ajudar também na saúde mental. Atividade não é só corpo, não é só estética, é saúde mental. A gente produz hormônios de serotonina e endorfina, que são hormônios que quando uma pessoa está em depressão, está com ansiedade, crise de pânico, para de produzir. Então, fazer atividade física, para mim, mais relacionado à saúde mental do que o físico. Ah, eu não vou ser hipócrita de dizer que não tem nada a ver com o físico. Tem sim. Hoje eu tô vendo que o meu glúteo tá mais duro, tá mais redondo, a minha barriga tá menor, o meu braço tá ficando mais definido. Quando eu levanto aqui o bíceps, ele aparece mais, porque eu tô secando, eu tô perdendo gordura e mantendo a massa magra. Então uma coisa puxa a outra. Então esse é o primeiro ponto. O que tá me fazendo chegar no objetivo que eu quero. E eu não tenho pressa para isso, eu não estou correndo contra o tempo, eu não tenho uma dieta restritiva, eu estou comendo bem, mas eu quero cuidar de mim. Como disse uma querida que comentou em algum vídeo meu, Beleza Vende. E eu tô me arrumando mais, eu tô cuidando mais de mim, mais da minha aparência, cuidando mais do meu cabelo. Final de semana, eu fui no salão, cortei o cabelo, fiz uma escova, ele tá aqui todo bonitinho. Hoje eu fiz um penteado mais bonito, para que isso me estimule mais a trabalhar, a cuidar mais da minha aparência e a vender mais os meus serviços também.
Bom, essa é a primeira coisa. Então, a segunda coisa que eu estou fazendo é seguir o meu planejamento alimentar. Antes, eu abri a exceção. Então, eu vou te dar um exemplo. Se no meu lanche da tarde eu tinha que comer um cuscuz com queijo, às vezes eu não queria comer um cuscuz com queijo. Aí eu comia um salgado. Aí eu comia um salgado e comia um pedaço de frango. Mas se tá cuscuz com queijo, eu tenho que seguir o que está no planejamento. Não precisa ser sempre. Inclusive, no planejamento, a gente coloca substituições, mas substituições que sejam de acordo com o que está no planejamento. Por exemplo, se no meu planejamento tem cuscuz, eu consigo substituir por fibra, farinha de aveia, que é um carboidrato e um carboidrato complexo, que tem fibra, que o cuscuz também tem. Então, essas coisas eu não estava fazendo. Eu estava substituindo, eu estava fazendo substituições, mas substituições que não era de acordo com o alimento que estava lá. E isso eu fazia sempre e cada vez eu ficava mais longe do meu objetivo. Então, é uma coisa que eu estou fazendo, seguindo rigorosamente. Então, eu tento seguir o horário para que eu não fique com fome na hora que eu for comer, comer além do que está no meu planejamento. Então, eu tenho meu café da manhã, eu tenho meu pré-treino, meu café da manhã, eu tenho o meu almoço, eu tenho meu lanche da tarde, eu tenho o meu jantar e eu tenho a minha ceia. Então, eu estou seguindo tudo isso para que eu não fique com fome ou fique pensando em comida. Porque não é normal a gente seguir um planejamento e ficar sempre pensando em comida. Então, outro ponto que é muito importante, que está me ajudando muito, é seguir o planejamento. Porque eu como bem, eu fico saciada, eu não fico pensando em comida e aí eu consigo me concentrar em outras coisas. Outra coisa que eu estou fazendo é comendo com atenção plena, que era uma coisa que eu não estava fazendo. O que é comer com atenção plena? O mindful eating, que dizem, que é você prestar atenção só na sua comida. Então, é não ter nenhum tipo de estímulos que tire a nossa atenção, a nossa alimentação. Não ficar mexendo em celular, não deixar a televisão ligada, sempre estar prestando atenção na comida. E outro ponto importante também, mastigar a comida. O que eu fazia era, por eu estar comendo, mexendo no celular, falando com alguém, vendo televisão, eu olhava ali a comida e comia, ia mastigando e mastigando e mastigando sem degustar. E aí uma coisa que eu faço é, eu pego o garfo e a faca, eu coloco a comida na boca e eu solto o garfo e a faca no prato. Porque isso faz com que eu mastigue, e aí o ideal é mastigar 20 vezes essa comida, para que eu, na hora que eu termine, eu fique saciada e não me dê vontade de comer mais. Porque é isso que a gente tem que fazer. Ficar com a saciedade, não ficar com aquela sensação de estufamento. Comer, 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 comer e ficar sempre estufada, com a barriga distendida, com aquela sensação de desconforto. Isso eu não quero mais, eu não faço mais e eu não tenho mais. Outra coisa também é importante a gente mastigar bem a comida, a gente triturar essa comida na boca, porque a gente consegue absorver melhor os nutrientes, a gente consegue não o sangue, porque quando a gente come carboidrato, carboidrato é açúcar, tá? De uma forma muito simples, carboidrato é açúcar. E aí quando a gente come muito rápido, a gente não mastiga, não tritura, essa comida não é triturada, a gente come muito rápido e aí a gente tem um pico de açúcar no sangue. Quando a gente tem esse pico de açúcar, a gente tem vontade de comer mais. E quando a gente come mais, a gente não quer comer um prato de salada, a gente quer comer um brigadeiro, a gente quer comer um doce de leite, a gente quer comer uma jujuba, a gente vai atrás do doce. Então, a função de ter essa qualidade na hora que a gente for comer ajuda na atenção plena, ajuda na saciedade, ajuda na absorção de nutrientes e ajuda a não ter vontade de comer doce após a refeição, certo? Bom, outra coisa que eu estou fazendo muito é beber água. A água ajuda na saciedade também e ajuda também na retenção. Então, o que eu não estava bebendo água. Eu não bebi água. Eu não gosto de beber água, mas eu tenho que beber. Eu sou uma mulher adulta. Eu sei o que eu quero. Eu não estou fazendo isso só pelo meu trabalho. Eu estou fazendo isso pela minha saúde também, por mim. Porque por um ano eu me deixei de lado. Por um ano eu fui fazendo as coisas
deixa a vida me levar. Agora eu não faço mais isso, porque eu me coloco hoje como a protagonista da minha vida. E uma protagonista da própria vida se cuida, se prioriza, cuida do cabelo, cuida da pele, cuida da alimentação, cuida do corpo. Então hoje eu tenho que fazer coisas que às vezes eu não gosto, mas eu sei que é para o meu bem. Eu sei que é para a minha saúde. Então, se beber água, que é uma coisa que não vai me matar, que não vai me deixar no fundo do poço, que não vai acabar com a minha saúde, eu tenho que fazer, eu vou fazer, mesmo eu não gostando. E com o tempo, esse costume vai cada vez ficando mais normal. Mas beber água me ajuda na saciedade, no meu intestino, ajuda na pele, ajuda no cabelo, ajuda no crescimento das unhas. Então, se eu tenho que beber água, eu bebo água. E isso é o que está me ajudando muito também. Se você está gostando dessas dicas, você já me segue, porque eu tenho muitas outras coisas que eu quero falar sobre nutrição, sobre vida, sobre relacionamento, sobre coisas que eu estou fazendo comigo e que isso também pode te ajudar de alguma maneira. Outra coisa que eu estou fazendo, eu estou equilibrando os macronutrientes. O que são macronutrientes? Carboidrato, proteína e gordura. Então eu estou sempre colocando ou fonte de proteína e gordura junto, ou fonte de carboidrato, proteína e gordura. Eu sou nutricionista. Eu não penso só em caloria, eu não penso só em macronutriente. Eu penso na minha saúde mental em relação ao alimento. Então, eu sei que se eu colocasse uma dieta para mim muito restritiva, eu não ia conseguir seguir por muito tempo, até porque não é a maneira como eu trabalho com os meus pacientes. Eu coloco na dieta dos meus pacientes e na minha dieta também tem pão, cuscuz, queijo, chocolate amargo, tem leite, tem fruta. Eu como 3 tipos de fruta todos os dias. Tem arroz, tem feijão, tem legume, tem salada. No final de semana, uma vez, uma refeição, não é o dia inteiro. E nesse dia eu pratico atividade, eu faço uma refeição livre. Então eu equilibro os macronutrientes para que eu fique saciada, que eu não fique com fome logo, que não vai subir o açúcar no meu sangue. Então tem que ter esse equilíbrio. E esse equilíbrio está me ajudando muito a ficar muito saciada. Por quê? Chega no final do dia, à noite, assim, eu quero comer um sacolé, que eu gosto muito de comer um sacolé, eu quero comer um chocolate. Mas eu não quero comer um chocolate amargo, eu quero comer um chocolate, um Snickers, um Bis, um Kit Kat. E aí o que eu faço? Eu faço a minha vitamina de whey com abacate bem gelado, ou então com outro tipo de fruta, mas essa estratégia que eu estou usando agora, para mim, eu estou colocando proteína e gordura na parte da noite, e eu como chocolate amargo. E isso está me ajudando na minha vontade do doce, isso não está me fazendo não ter nenhum tipo de problema com a comida, nenhuma relação ruim com a comida, porque a gente também tem que pensar na nossa saúde mental. Porque quando a gente segue uma dieta, a gente tem que entender que existe um ser humano ali, aquele ser humano, ele está sendo privado de comer muitas coisas que ele gosta. Então a gente tem que ter uma qualidade alimentar, cuidar da qualidade alimentar, para que ele não tenha nenhum tipo de transtorno alimentar em cima da dieta. Então, se eu faço uma dieta muito restritiva para mim ou para um paciente meu, não vai ser uma dieta sustentável a longo prazo. E a melhor dieta que a gente consegue fazer é a dieta que a gente consegue sustentar a longo prazo. Então, para mim, está dando certo. E para a maioria dos meus pacientes que eu prescrevo, eu sempre escuto o meu paciente, escuto o que ele gosta, para que a gente consiga fazer um planejamento melhor cada vez que ele for na consulta. Bom, então já falei sobre equilíbrio de macronutrientes, beber mais água, horário fixo para treinar. Outra coisa que eu comecei a fazer que eu não fazia antes e que melhorou muito era repor os suplementos que eu precisava por eu estar com deficiências nutricionais. Eu estava com anemia, eu estava com deficiência de vitamina D, eu estava com deficiência de vitamina B12. Hoje eu estou tomando ômega 3. Então eram coisas que estavam me deixando desanimada, triste, para baixo, porque eu não cuidava da minha alimentação e eu também não cuidava das deficiências nutricionais que eu tinha. Então, quando a gente não cuida da gente, quando a gente não cuida das nossas deficiências, quando a gente não cuida da nossa alimentação, nosso corpo ele vai falar:
ele vai falar querendo coisas que são mais palatáveis e ele vai falar com algum tipo de deficiência. Porque eu não estava me alimentando bem, eu não estava fazendo atividade, eu não estava bebendo água, eu não tinha horário fixo para fazer as coisas. E está sendo impressionante como eu estou mais disposta, como eu estou mais animada, como eu tenho mais concentração nas coisas, como eu consigo focar mais nas coisas depois que eu comecei a cuidar da minha alimentação e tomar os meus suplementos que eu realmente precisava. Eu não tomo creatina, eu não tomo beta-alanina, eu não tomo colágeno, eu tomo simplesmente as coisas que me deram deficiências, apenas. Mas isso está fazendo uma diferença absurda para mim. E que eu tenho certeza que possa fazer para você, caso você esteja com alguma deficiência. Não deixe de cuidar de você. Não deixe de cuidar da sua saúde. Você precisa estar bem para que você tenha cada vez mais autonomia da sua vida financeira, da sua vida pessoal, da sua saúde mental. Cuide de você sempre. Outro ponto, sono. Hoje eu tenho horário para dormir e horário para acordar. E eu apago. Por quê? Porque eu fiz atividade física, porque eu consegui seguir tudo o que eu precisava, porque eu não passo fome, porque eu como alimentos que me ajudam a ter uma qualidade do sono. Então eu como alimentos ricos em triptofano. O triptofano, ele ajuda na produção da melatonina. Então, quando a gente tem uma qualidade alimentar, a gente tem qualidade intestinal, qualidade de fazer um bom treino, qualidade de ter uma boa noite de sono. O sono, inclusive, ele ajuda se você está em um processo de emagrecimento. E aí, o que eu faço? Eu coloco alimentos ricos em melatonina e triptofano, inclusive antes de dormir, para que esses hormônios se liguem e ajudem na minha qualidade do sono. Outra coisa que eu aniquilei, eu tirei, foi o álcool. Domingo teve um churrasco aqui da minha família, eu não bebi, me deu muita vontade de beber uma cerveja, mas eu não bebi. Eu não tenho o costume de beber sempre, eu não tenho o costume de beber todo final de semana, mas eu tenho o costume de ir numa festa eu beber, eu tenho o costume de, no carnaval, por exemplo, eu bebi. Mas eu não quero mais fazer isso comigo, pro meu corpo, com o meu corpo. Só se for algo assim muito especial e eu vejo se realmente vai valer a pena. Porque o álcool é uma coisa que para mim é momentâneo e que eu sou feliz sem o álcool. Eu consigo me divertir, eu consigo sair, eu consigo ficar bem sem o álcool. Então, será que eu realmente preciso beber esse álcool? Então, assim, eu não bebo mais, não tenho vontade, não tenho nenhum tipo de ânsia. Chega o final de semana, eu não tenho vontade de beber nada. Nada, nada, nada. Outra coisa que eu tirei são excessos. Então eu comia chocolate em excesso, pão em excesso, farinhas em excesso, doce em excesso, que é uma coisa que eu não estou fazendo mais. Mas por que eu comia em excesso? Porque são fontes de carboidrato. O carboidrato simples, ele não gera nenhum tipo de saciedade. E aí, como eu melhorei a minha alimentação, colocando fonte de carboidrato, proteína e gordura, ou então fonte de gordura e proteína junto, eu não tenho mais nem essa vontade. Porque agora eu tenho uma qualidade alimentar e isso eu fico bem, eu fico saciada, eu não tenho vontade de comer, porque eu cuido melhor da minha alimentação agora. Esses são os pontos que eu estou mudando. Eu hoje estou com 68 quilos, eu diminuí 2 quilos nessas 3 semanas. Para mim, eu estou bem, diminuindo esses 2 quilos nesse mês. Se eu perder mais, ok. Mas eu acredito que eu perdi mais medida e retenção, que eu estava muito retida. Eu melhorei realmente, eu estou muito mais disposta, muito mais feliz, gente, eu estou mais feliz. Eu me sinto muito mais feliz, muito mais grata. Olha como uma mudança no estilo de vida da gente faz com que a gente consiga enxergar melhor a vida. Se sentir mais feliz comigo mesma. Hoje eu me sinto mais feliz comigo mesma, mais feliz com o meu trabalho, mais feliz com o impacto que eu faço na vida das pessoas diante a alimentação. Então, às vezes, uma mudança que a gente precisa fazer, uma melhora na nossa qualidade de vida, impacta tudo. Eu consigo me concentrar mais, eu consigo estudar mais, eu consigo ter a atenção plena nas coisas, pensar mais no presente, estar mais presente no presente do que pensando no passado ou pensando muito no futuro. Então, são coisas que a gente
muda e que faz total diferença. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que alguma desses pontos você preste atenção e veja o que você está fazendo de certo ou de errado. Que você continue também comigo e aqui e principalmente com você. Se cuide, se coloque como prioridade, sempre. Ninguém vai cuidar de você além de você mesma. Eu espero ter ajudado. E se você tem alguma dúvida, comenta aqui nesse vídeo, me procura no Instagram. Eu estou aqui, eu não posto lá que eu tenho esse canal, mas eu estou sempre aqui, eu estou lá. Ou então me manda um e-mail, ou então me manda um sinal de fumaça, que às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo. Um beijo e até a próxima.